Estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, falando sobre esse tema palpitante de momento de transição na Terra. Agora, a verdade é a seguinte, a Terra sempre viveu, a Terra sempre esteve em transição. É o progresso. O progresso é dinâmico, não é? E os espíritos que vivem sobre a Terra estão sempre em trânsito. Não é? Nós estamos simplesmente passando pela Terra, nós estamos transitando pela Terra. A Terra não é a nossa morada definitiva. Lá em nosso lar, André Luiz, por exemplo, fica sabendo que nem a colônia espiritual de nosso lar é uma morada definitiva, trata-se de uma cidade de transição. Não é? Então a Terra sempre esteve em transição. O mundo sempre esteve em transição. Não é agora que nós estamos atravessando um momento de transição. Existem momentos, vamos dizer, em que essa transição ela pode se afunilar, não é? Ela pode acontecer de maneira mais intensa. Claro, quando acontece aí, vamos dizer, uma guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, não é? Uma hipótese, né? Tomara que isso não aconteça, de uma Terceira Grande Guerra Mundial, uma pandemia, uma epidemia, não é? A Terra sempre esteve em transição. Não é? Para ter uma ideia, por exemplo, se nós formos aí olhar as estatísticas, são mais de 50 milhões de pessoas que desencarnam por ano. Vejamos bem, nós temos aí um universo de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes na Terra. Cerca de mais de 50 milhões desencarnam por ano na Terra. Olha essa transição. Não é uma desencarnação coletiva? Nós não podemos chamar isso de desencarnação coletiva? Muita gente aí está à espera de uma desencarnação coletiva. Mas que espera é essa? Desencarnação coletiva de 1 bilhão de pessoas, por exemplo? 2 bilhões de pessoas? Ou de metade da humanidade? Porque a desencarnação coletiva está acontecendo todo ano. Não é? São mais de 50 milhões de pessoas que desencarnam no mundo inteiro. Isto é uma desencarnação coletiva anual. E nós podemos dizer que há uma desencarnação coletiva mensal. Então nós temos que procurar interpretar as coisas pelo clima do bom senso, evitando o sensacionalismo, evitando até mesmo essas profecias apocalípticas, né? Que muitas pessoas fazem. Essa questão, por exemplo, do degelamento, não é? Do degelamento, o nível subindo o nível das águas. Isso não vai acontecer. As águas do oceano, essa elevação não vai acontecer de uma hora para outra. Muita gente fala assim, vai haver um degelamento, não é? Da calota polar, e isso vai aumentar o nível da água dos oceanos, e os oceanos então vão invadir as cidades litorâneas. Mas isso não vai ser de uma hora para outra. Nós podemos até ter um tsunami, isso não está descartado. É um tsunami menor, um tsunami maior. É um fenômeno geológico. Isso pode acontecer, mas essa questão do degelamento, aumentando o nível da água dos oceanos e ocupando o espaço das cidades litorâneas, isso vai ser gradativo. Isso daqui, 100 anos, 200 anos, 300 anos, isso vai ser devagar. Evidentemente que se acontecer um fenômeno
cósmico, por exemplo, se vier a acontecer, a Terra ser atingida por um asteroide, ou ser atingida, vamos dizer aí, por um cometa, claro, isso aí pode provocar um fenômeno muito maior. Um fenômeno muito maior. Esperamos que isso não aconteça. Os cientistas dizem que foi um fenômeno semelhante que extinguiu com a população dos dinossauros, com a vida dos dinossauros. Não é? Claro, se um fenômeno desse ocorrer, um grande asteroide, não é? Um fragmento enorme de pedra vier de encontro à crosta terrestre, aí é outra coisa. Aí é outra coisa, não é? Mas esperamos que isto não aconteça. Agora, pelas vias normais, pelas vias naturais do progresso, a coisa demanda tempo. A coisa demanda tempo. É 200 anos, 300 anos, 400 anos para mudar uma ideia, mudar um pensamento, uma concepção. Isso aí demanda tempo, é como nos diz aqui Allan Kardec. Olha, vamos repetir. Tendo chegado tal tempo, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que habitam. Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Claro, muitos espíritos já devem estar sendo excluídos da Terra, né? Desses mais de 50 milhões que têm desencarnado anualmente, possivelmente uma boa parte desses espíritos não tem encontrado oportunidade ou mais oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Não é? E se eles não encontram oportunidade de reencarnar na Terra, em algum lugar eles têm que viver. Eles vão viver onde eles estão. Eles vão viver. Ou vão viver na dimensão espiritual. E se lá também não for mais possível, eles vão emigrar para uma outra dimensão espiritual ou para um outro planeta. O que não falta no universo é planeta. O que não falta no universo é sistema solar, é Sol, não é? Como o nosso sistema, que eu estou dizendo, nosso sistema solar. Né? Isso é o que não falta. Né? Não se tem ideia do número de sóis e de planetas existentes no universo, não é? Na nossa dimensão física. Imaginemos na dimensão chamada de dimensão extrafísica. Vão viver em outros mundos. Foi o que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é? O Espiritismo aí vem falar a respeito da pluralidade dos mundos habitados. O que também não significa dizer que o padrão de vida existente na Terra é o padrão de vida que vai ser encontrado em outros mundos, em outras esferas. Não é? Porque a ciência está procurando dentro do nosso sistema e fora do nosso sistema, a ciência está procurando um padrão de vida semelhante ao padrão de vida humano. Mas quem é que disse que o padrão de vida do homem na Terra, né, biologicamente, vamos dizer assim, é esse padrão que impera no universo inteiro, no universo todo? Há pouco tempo o doutor Inácio nos disse assim, meu filho, dá uma olhada na diversidade da vida existente nos oceanos, não é? As formas, as espécies diferentes, formas diferentes, as plantas diferentes, peixes diferentes, não é? Dá uma olhada. Ele falou assim, aí você vai ter uma ideia dessa diversidade da vida inteligente no universo. Essa diversidade da vida animal existente sobre a Terra e existente no leito, nos oceanos, na intimidade dos oceanos, nos dá uma ideia da diversidade da vida biológica do ser racional. Do ser racional, que isso pode existir no universo, não é? Então, nós temos que ter uma cabeça, vamos dizer assim, que
que pensa um pouco mais, com os horizontes um pouco mais amplos, não é? Porque o homem está procurando um padrão de vida dentro do sistema e fora do sistema como o seu aqui na Terra. E pode ser que seja completamente diferente. Kardec diz aqui ainda, olha, esses espíritos serão excluídos, porque eles lhe trariam novamente perturbações e confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, mundos primitivos que estão sendo povoados agora, como a Terra já foi um mundo primitivo, não é? Começou a ser povoada, uns nos mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas. Pode ser que até esses espíritos reencarnem, alguns deles voltem a reencarnar na Terra, mas como diz aqui Kardec, em raças terrestres atrasadas. Porque, infelizmente, sobre a Terra, nós não podemos negar isso. Existem raças terrestres que vivem ainda como se primitivamente vivessem, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, não é? Vive de uma maneira primitiva, não é? E em países distantes, em outros países, existem pessoas que ainda vivem assim, dessa maneira, que serão o equivalente a mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e onde irão com a missão de as fazer progredir. Bem, o nosso tempo está esgotado. No próximo programa, nós vamos continuar falando deste assunto. Até lá, muita paz.